Não tem problema não tentar, porque eu vou dar uma. Vou, na verdade, mostrar para vocês como que se faz, como é que se resolve aquele tipo de problema. E, e aí depois vocês peguem esses. Eu fiz, acho que se eu não estou enganado, eu coloquei 9 ou 12 exercícios. E aí eu vou fazer um ou outro nessa aula, vou fazer bem devagarzinho para não precisar fazer todos, né? E aí depois os que eu não consegui fazer, vocês façam, tá? Porque ali é uma série de exercícios repetidos. Beleza? Então, os exercícios eu não imprimi, eu coloquei aqui no meu telefone celular. Então, eu queria que vocês abrissem agora aí os exercícios para a gente resolver algum. Quer ver? Vamos lá. Eu quero resolver esses exercícios aqui, aliás, só para explicar melhor. Esses exercícios aqui são exercícios que trabalham conteúdo de força de atrito, bem de leve, e segunda lei de Newton, beleza? Não é a segunda lei de Newton tá de leve não, tá aprofundando aí no assunto, beleza, lindões? Então vamos lá então resolver esse exercíciozinho aí. Para quem não escutou o que eu estava falando, os exercícios estão lá no site da escola, na atividade dessa semana. Eu não coloquei lá como sendo na página, né, inicial, coloquei como atividade mesmo. Você vai entrar em atividade e vai estar lá sim. Não tem vídeo aula essa semana, não teve vídeo aula de conteúdos, porque justamente nós estamos falando sobre. A atividade dessa semana é uma atividade revisional, tá? Então nós estamos revisando todo o conteúdo que a gente viu em cima desse exercíciozinho aqui, beleza? Depois nós vamos fazer nós vamos avaliar vocês de alguma forma. Nós estamos conversando eu ainda, eu e tia Sandra, e vai vir de alguma forma uma avaliaçãozinha aí. Então, quando a gente marcar a data dessa avaliação, aí você vem nessa lista aqui, naquelas listas dos exercícios anteriores, né? Beleza? Manda ver, faz um ou outro, para a gente poder ir bem nesse tal desse testezinho que vai ter, uma atividade avaliativa. Então, show? Vamos lá então falar do que a gente tem para falar. Nós estamos falando de mecânica, dentro da mecânica, mais precisamente das leis de Newton. Tchau. Beleza? Então vamos lá. Então, exercício número 1. Tá todo mundo com o exercício na mão aí? Fala aí comigo. Vai lá no blog lá. Vai lá no blog lá, pega lá, baixa o exercício, ou então alguém baixa e manda no grupo de vocês aí no WhatsApp para vocês conseguirem abrir o arquivo para poder entender o que eu vou falar. Enquanto isso, enquanto vocês vão fazendo essa paradinha de vocês aí, eu vou pegar e vou desenhar a questão aqui no quadro para a gente entender o que nós vamos fazer hoje. Beleza? Vamos lá então, rapidinho. Só terminar de preencher aqui meu quadro com a data, né? Hoje é 25 do 05 do prof. Michael. Então, questão número 1. Fala bem assim. Samuel, escolhe alguém que não seja a Camila, que ela está sem o áudio, para ler essa questãozinha. Ah, vocês não pegaram o arquivo ainda, né? Você lê. Pois é. Oi? Você lê. Vou ter que ler. Questão Não, 4. mas eu baixei tá aqui. Eu fiz as atividades. Ah, bota fé. Agora que eu Eu entendi quero sua que você piadinha, faça sozinho. Samuel, agora que eu entendi sua piadinha, eu falei, você lê. Mas é porque acabei de acordar, tá? Alguém, se você souber de alguém que tem esse arquivo também, que já baixou, que já fez atividade como você, um cara, um estudante aí excepcional, escolha essa pessoa para ler essa questão número 1 aí com uma voz bem aveludada, com uma bela manhã de segunda-feira, né? Não sei quem baixou. Acho que talvez o Luiz ou a Bruna tenham baixado, porque eles são responsáveis. Pode ser o Luiz ou pode ser a Bruna também. Mas eu já escolhi você. Você mandou escolher já. Tá certo, vou respeitar. A próxima vez eu coloco melhor as regras da escolha aí. Peraí. Então deixa eu fazer o desenho aqui. Galera, é o seguinte, de brincadeiras à parte aí, né, bobeiras à parte, é o seguinte, então eu tenho aqui um plano horizontal, beleza? Um plano horizontal, ó. Tem aqui o bichinho horizontal. Show. E o que acontece? Tem um objeto colocado aqui em cima. Tá aqui. Ô, Breno, muta aí o microfone. E aí, galera, esse objeto aqui, ele está sendo puxado por outro objeto que vai estar pendurado
é um objeto B, vai estar aqui dependurado. Deixa eu soltar aqui meu telefone. Vocês imaginam a engenharia que tem aqui para esse notebook tá aqui em cima, você não faz ideia. Aliás, eu vi um videozinho esses dias dos professores, os professores em casa, né? E como é que eles estão fazendo para poder filmar e gravar? Tá? Você já viu isso? Tipo um memezinho de professores, né? Talvez vocês não vão conseguir ver. Mas tem aí um monte de professor fazendo umas gambiarras doidas para poder botar o telefone assim para funcionar. Dá até. Você fica até emocionado. Isso. Vamos lá. A, B. Aí tem uma roldana aqui, ó. O cara instalou uma roldana aqui de alguma forma. Deixa eu fazer de uma forma bem chula. Então, beleza. Aí a pergunta do problema é a seguinte. Agora vamos lá então ler a questão. Fala assim. Questão número 1. Uma figura abaixo, o fio inextensível que une os corpos A e B. Então tá aqui um fio inextensível, significa o quê? Significa o quê? Um fio inextensível. Ele não vai ficar estendendo até o infinito, não é de borracha. Que não muda o seu tamanho. Muito bem, Rafael. Ou seja, que ele não... Toma, isso aí, Rafael. Isso mesmo. Então nesse negócio. Aí então o fio que não estica, ele fala assim. Cadê? Que une os corpos A e B e a polia tem massa desprezível. Aí ele fala, a massa dos corpos são Na igual a 4 e Nb igual a 6. Então isso aqui é mais pesado. Então deixa eu colocar aqui os dados da questão. Então Ma igual a 4 kg e Nb igual a 6 kg. 6 kg. Aí vai lá e fala, desprezando-se o atrito entre os corpos A e a superfície, ele quer saber a aceleração do conjunto, quer saber qual é a aceleração que todo mundo vai ter aí quando a gente soltar esse sistema. Certo? Aí ele vem aqui e fala só mais uma informação. Aí ele mandou você considerar a gravidade igual sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá dando para ver esse pincel verde? Não, a luz está batendo ali, não dá para ver. Tem um reflexo aqui, né? Aham. Deixa eu ver se eu jogo essa luz mais para lá assim. Piorou? Não, agora dá para ver que o que estava escrito ali era... Não, agora piorou. Agora piorou. Joga de volta, joga para tudo. Isso. Agora dá para ver que é A igual a interrogação. E aí, melhorou? Deu uma melhorada, assim. Tá, beleza. Então, o objetivo da nossa questão é esse cara aqui, então, encontrar o valor da aceleração do sistema. Show. Como é que eu começo? Porque veja bem, como não tem atrito aqui, né, entre o bloco, né, a superfície do bloco e a superfície que apoia o bloco, quando eu soltar esse sistema vai tentar descer. Ah, professor, mas só tem esse pedacinho de corda, não vai ter quase nada. Claro, eu vou fazer um desenho gigante, senão vai acabar o quadro. Um desenho troço compacto, né? Mas a ideia do problema é com que aceleração esses dois caras vão apresentar aí o movimento. Como o fio é inextensível, a aceleração desse vai ser a aceleração desse. Aí eu não sei para quê, não sei se vou dar uma revisãozinha aqui para quem não lembra, que a aceleração é uma grandeza vetorial, física, obviamente, que expressa quanto a velocidade de um objeto muda. Então, por exemplo, se o cara tem uma aceleração, né? Um objeto está acelerado aí de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade dele vai mudar de 10 em 10. Beleza? Ah, se o cara tem uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade dele vai mudar de 20 em 20 a cada segundo. Beleza? Então, a aceleração é quem causa mudança na velocidade. Então, ele está perguntando exatamente isso aqui. Com que rapidez esse cara vai mudar de posição? Quer dizer, qual é a aceleração desse cara? Beleza? Tudo bem? Então, o nosso problema vai ser assim. É uma receita de bolo esse tipo de problema. Como é que nós vamos fazer? Vou fazendo com vocês e aí devagarzinho vocês vão entendendo que receita é essa. No finalzinho da aula, eu vou colocar como é que você faz essa receitinha. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é representar as forças que atuam no sistema. No caso, o sistema é composto por dois objetos. Eu vou representar as forças que atuam nos dois objetos. Agora vocês vão ter que me ajudar aí. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos começar pelo objeto B. Vamos ver aqui que o B está mais simplificado. Quais são as forças
da mecânica que nós já vimos. Aí, relembrar, normal, tração, peso, força de atrito e força elástica. Essas foram as forças que nós vimos aqui nos conteúdos anteriores. Quais são as forças que atuam nesse cara em AB aqui? Aí eu vou falar a primeira, que é a mais simples de todas, que é a força peso, que Samuel falou ainda, beleza? Então, a força peso vai atuar em qualquer objeto aqui. Por quê? Justamente porque o exercício falou que tem a aceleração da gravidade. Então, se tem a aceleração da gravidade, vai ter a força peso, né? Então, vamos lá então representar a força peso aqui nesse sistema. Então, vai ficar assim, botar de preto. Então, para baixo, vertical para baixo, né? Totalmente na vertical, eu tenho o peso do objeto B. Beleza. E aí esse objeto, ele não está caindo, ele não está em queda livre, ele não está caindo com a aceleração da gravidade. Por quê? Porque tem um cabo aqui puxando esse objeto para cima. E aí o Samuel já respondeu ali que nesse objeto tem uma força de tração para cima, mesmo que ele queira cair, né? Mesmo que ele queira ir para baixo. Mas esse fio está sustentando, ele está atrapalhando esse movimento desse cara. Então, o fio deve estar fazendo uma força. E o nome dessa força, né, força que o fio faz, é chamada de força de tração. Belezinha? Então, vou representar aqui de verde a força de tração aí para cima. Então, vai ter uma força de tração aqui, ó, causada pelo cabo. E como só tem um cabo no meu problema, eu vou colocar a força de tração como sendo T. Se tivessem dois, eu colocaria T1 e T2, ou TA e TB. Tanto faz, eu sei que eu tenho que diferenciar. Beleza? Beleza. Olha só, uma outra coisa que eu tenho que sempre me atentar. Se eu quero ser um cara enjoado, se eu quero ser um cara de terninho e gravata, bonitão, se o movimento é para baixo, eu não posso colocar os dois vetores com o mesmo tamanho. Um dos dois tem que ser menor. Qual dos dois é menor? O P, o preto ou o verde? Qual dos dois vetores é o menor entre eles? O verde é o menor. Por que o Rafael respondeu que o verde é o menor? Ora, se o movimento é de descida, a força maior tem que estar a favor do movimento. Então a maior tem que ser o preto, porque o preto que está jogando, né, o peso do objeto B que está fazendo o movimento, né, acontecer para baixo. Então, ele é maior do que a força de tração. Então eu vou vir aqui só para ficar um pouco mais bonitinho, eu vou colocar a força-peso maior. Aí agora não tem mais nenhuma força nesse cara. Por isso não tem força normal, ele não está apoiado em cima de uma superfície, ele está pendurado, então não tem força normal. Aí nós vamos agora para aquele carinha lá em cima, né? Então, aquele cara lá em cima ali, ele tem algumas forças atuando sobre ele. Vou dar só uma acelerada porque eu vi que o tempo já passou, já tem 15 minutos. Então, quais são as forças que atuam sobre esse cara? Ora, peso para baixo, vertical. Como ele é mais leve que o B, eu vou colocar ele, um vetor peso dele um pouquinho menor do que o B. Tá? Beleza. Então, o peso dele para baixo, não sei se é menor não, mas tá bom. Aí, a superfície não deixa o objeto descer. O movimento que esse objeto tem é horizontal, não é vertical. Ou seja, deve haver uma força equilibrando o peso. Então, quem está fazendo essa força aí é a superfície. Então, a superfície está fazendo uma força aqui, ó, normal, né? Normal, o nome dessa força, ela tem esse nome, eu até falei no videozinho aí, lá que eu gravei para vocês, porque ela faz 90 graus com a superfície. Então, ela é uma reta normal à superfície, ou seja, uma reta que faz 90 graus com algum plano, né? Beleza, tá bom, agora já entendi isso aí, professor. Tem uma outra força atuando sobre o objeto A? Ah, professor, tem um atrito para trás, que o objeto tenta escorregar para frente, o atrito é contrário? Putz, você estaria certo se esse exercício não tivesse mandado você desprezar os atritos. Então, se ele mandou desprezar os atritos, é porque não tem força de atrito para trás. Ora, mas quem faz o movimento desse objeto para frente? É a força de tração. Então, eu coloquei a força de tração de verde. O mesmo fio que puxa o objeto B para cima é o fio que puxa o objeto A para a direita. Ou seja, a mesma tração causada no objeto B vai ser causada no objeto A. Tudo bem? Por quê? Porque é o mesmo fio. Todos os pontos do fio estão sendo tracionados da mesma forma. Então, esse ponto aqui está tracionando o bloco A da mesma forma, né? Que traciona o bloco B. De boa com essa questão da tração? Olha só o que nós temos de variável, matematicamente falando, o que eu tenho em comum entre os dois objetos. Eu tenho a mesma aceleração e tenho a mesma tração. Tem duas variáveis em comum aí. Tá? Vou mostrar para vocês onde que eu quero chegar. Beleza. Aí agora nós vamos diretamente para o problema. Vamos lá.
como o movimento, como existe um movimento, na verdade, e o movimento é acelerado, a equação matemática, né, que rege esse problema, rege esse tipo de problema, é a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, para quem não lembra, ela é calculada assim, ó. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Show? Então, ela é uma grandeza vetorial, que é uma força, é claro, a gente bota a flechinha, mas quando eu for resolver, eu vou usar módulo, aí eu tiro a flechinha de cima. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a força resultante sobre o objeto A. Beleza? Certo? Vou fazer aqui, eu vou fazer sobre o objeto A, que eu vou descer objeto A. Vamos lá. Sobre o objeto A. Como ele não tem movimento na vertical, é porque essas duas forças são iguais. E elas são iguais e atuam no mesmo objeto, ou seja, elas se anulam. Então, essa força aqui anula essa. Sobrando apenas a força de tração. Então, a força resultante sobre o objeto A é a tração. É o resultado. Entre todas as forças, só sobrou a letra T, ou seja, a letra T é a resultante. Então, sobre o objeto A, a força resultante é a letra T. Aí você coloca T é igual a massa do objeto A vezes a aceleração dele. Todo mundo entendeu até agora? Todo mundo entendeu a equaçãozinha? Fala aí. Eu só não montei desse jeito, mas eu acho que eu tô entendendo onde vai chegar. Não, show. Beleza então, Manuel. Tamo junto. Ó. Se você tiver tido uma ideia melhor, compartilhe com a gente pra gente discutir depois também, tá bom? Show. Agora vamos para o objeto B. Para o objeto B, normal, aqui não vai anular, né? Não vai anular. O objeto tem movimento para baixo. Então, peso e tração não se anulam. Agora, eu faço a força resultante sobre esse cara. É o peso menos a tração ou é a tração menos o peso? Peso menos atração, porque o peso é Exatamente. maior. O resultado entre essas duas forças dá uma força para baixo. Justamente por isso que o objeto B vai descer, não é? Beleza? Então, seria o peso menos a tração. Então, aqui, ó, para o B seria peso dele menos a tração sobre ele. Isso aqui é a força resultante. Tudo bem? Ó, esse aqui é o FR do objeto B. FR vai ser igual a quem? Massa vezes aceleração. Só que é a massa do objeto B vezes a aceleração. Galera, dá uma olhada para essa equação, ver se você conseguiu entender. Então, isso aqui seria o FR do objeto B. Isso é a massa dele e a aceleração. Show? Então, ó, esse aqui é o FR do objeto B. Posso continuar? Vamos lá, então. Então, eu vou apagar esse trem aqui, que não é isso que eu quero fazer nesse momento agora. Vou mostrar. O que eu vou fazer aqui agora? O que eu tenho aqui matematicamente falando? Eu tenho um sistema de equações. Vocês concordam comigo? Ó, eu tenho uma equação com duas incógnitas em comum com a equação de baixo. E aí vocês viram lá na matemática que quando eu quero encontrar, por exemplo, o objetivo da questão é encontrar a letra A, né? A aceleração. Aí se eu fosse tentar encontrar a aceleração com essa equação primeira, com a primeira equação que a gente montou, eu não conseguiria encontrar. Por quê? Porque eu não tenho a tração, o exercício não forneceu a força de tração. Então eu não teria como encontrar a aceleração. Em outras palavras, seria eu tenho duas incógnitas numa equação só. Então aí eu vim em busca de uma outra equação, que é a equação de baixo, com as mesmas incógnitas do que a equação de cima. Show? Aí agora, então, eu tenho um sistema de equações. Como é que eu resolvo esse sistema de equações? Olha, tem diversas formas de resolver esse sistema de equações. Uma delas, que eu gosto bastante, é a adição de equações. Então, se eu somar as duas equações aqui, ó, se eu adicionar uma equação na outra, eu vou conseguir resolver esse problema. Por que eu sei que pelo método da adição eu vou conseguir resolver esse problema? Porque eu tenho uma atração positiva e a equação de baixo, no mesmo lado, lado esquerdo, tem uma atração negativa. Tração, tá? E aí elas vão se anular. Olha só como é que vai acontecer. Então, do que consiste o método da adição de equações? É você somar o lado esquerdo com o lado esquerdo. E depois o lado direito com o lado direito. Então, o lado esquerdo da equação A, do objeto A, é T. E o lado esquerdo da equação do objeto B seria mais PB menos T. Todo mundo de boa aí até agora? Ok. Igual, a igualdade você mantém. E soma os dois lados agora. Vai ser quem? MA vezes A mais MB vezes A. Show?
Beleza. Agora, olha só que interessante, ó. Essa incógnita vai sumir, por quê? Porque eu tenho ela com sinal trocado, né? Matematicamente eu tenho ela oposta, né? Oposta seria sinal trocado. Inverso seria 1 sobre aquela coisa. Então o oposto seria isso. Então olha só como é que, olha o que sobra aqui, pessoal. Só para a gente fazer uma análise, ó, PB, né? Sobra PB. Aqui eu tenho a aceleração em comum nos dois termos. O que eu vou fazer? Eu vou isolar a equação, ó, vou fazer a aceleração, perdão, vai ficar MA, MB vezes A. Professor, precisava fazer isso? Não, isso aqui é só para a gente analisar. Olha essa análise, olha só. A força resultante sobre cada objeto, a gente encontrou. Agora, se eu fosse analisar o sistema completo, olha quem sobrou de força resultante. Isso aqui é quem? É a massa total. Isso aqui é a aceleração total. Olha só, é a segunda lei de Newton. Ó. Veja aqui, ó, compare com a formuleta, né? Lei fundamental da dinâmica, né? Newton chamou assim essa equação aqui. Dá uma comparada. Ó, FR é o próprio peso, beleza? Estou indicando aqui para vocês. A soma das massas, ou seja, a massa total do sistema, e a aceleração do sistema está aqui. Então, professor, um tipo de problema como esse, que a única força, só tem uma força a favor, eu posso vir direto para cá quando o cara quiser aceleração? Posso. Pode sim. Agora, todos os problemas, se você resolver dessa maneira, você vai resolver sempre, né? Você sempre vai acertar, você não precisa saber os macetes, mas se você souber esse macete aqui já é legal. De boa? Então o que eu vou fazer aqui agora para encontrar a aceleração? Eu vou substituir tudo que eu tenho. Eu tenho o peso, eu tenho as massas, e aí ó, cai matando e resolvendo essa equaçãozinha. Show? Posso continuar então? Sim, né? Espero que sim, né? Interajam comigo aí, Illinois, tá? Escreve rapidinho, sim, continue. Não. Beleza. Peso do B. O peso do B vai ser calculado da massa do B vezes a aceleração. Aqui vai ser a soma das massas. Beleza. Agora eu vou substituir tudo que eu tenho. Ó. A massa do objeto A é 4, do objeto B é 6. Então aqui vai aparecer 6 vezes 10. Aqui vai ser a massa do objeto A, 4, mais a massa do objeto B, que é 6, vezes a aceleração do sistema, que é o que a gente quer. Então aqui vai dar 60, dividido por 6, mais 4, 10, né? Então 60 sobre 10 vai ser a aceleração. Então nós vamos ter uma aceleração aí de 6 unidades de medida, Sistema Internacional de Unidades, né? 6 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se eu coloquei o vestibular dessa questão. Dá uma olhada, galera, vê se vocês concordam. Se, por exemplo, agora o exercício viesse para assim, qual é a força de tração que o cabo sofre? O que você faria? Você pegaria uma das duas equações e substituiria a aceleração que você acabou de encontrar. Então, se eu substituir a aceleração que eu acabei de encontrar, eu vou conseguir encontrar a tração, se caso existe peça, né? Porque foi de tração que o cabo está sentindo, beleza? Vamos resolver esse problema assim. Só pegar a aceleração e coloca lá de novo. De boa, galera? Dá uma olhadinha aí. Tentei fazer de uma forma mais organizada possível com esse quadrinho. Perguntas? Tem algumas? Tem alguma? Posso para outra questão? Se quiser tirar um print, fica à vontade. Oi? Não ouvi não. Samuel, não veio nada aqui para mim. Pode ir. Show. Samuelzinho, fala comigo direitinho. Você mostrou o gato? Não vi não, cara. Rapaz, você tem noção do que está aparecendo? Quando vocês pedem para espelhar a imagem, não sei se vocês pedem aí, mas quando pede para espelhar a imagem, parece um caleidoscópio, saca? Fica tudo picotado. Não dá para ver a câmera de ninguém aqui se vocês ligarem a câmera. Por isso que eu não vi. Depois você mostra de novo, o Tunique tá por aqui, tava por aqui também. Meu gatinho. Vamos mais uma questão, galera? Olha só. Eu tenho uma questão aí. Deixa eu ver se é essa 4, é isso mesmo que eu queria. Boa. Eu quero fazer a questão 2 dessa lista. É uma questão que se parece com essa daqui. Tem um cabo que liga os objetos, só que não estão pendurados. Os dois estão no mesmo plano e alguém vai aplicar uma força.
Então, com essa questão aqui, vocês conseguem resolver a questão 2. Mas se tiver dúvida, fala aí que eu resolvo. Aí o Samuel precisou da 7. Deixa eu ver a 7, Samuel, se está numa sequência legal, se não aumentou demais o nível. Aumentou. Você pode dar uma esperada, Samuel? Deixa a gente fazer uma questão mais para poder colocar a galera no conteúdo, e aí daqui a pouco a gente volta nessa questãozinha aí. Eu queria então fazer a questão, Lidões, a 4, que está no plano inclinado, para vocês terem argumento para fazer qualquer questão de plano inclinado, tá bom? Vou fazer a 4 agora, e dá uma olhadinha no que é a 4, pra vocês verem. Bom, galerinha, vamos lá. Voltando aí. Acorda, menino! Tem ninguém dormindo aí não, que eu sei. Sobre um plano inclinado, é colocado uma caixa em repouso e fixa a um cabo inextensível, que nós já vimos que não estica, e de massa desprezível, ou seja, ele não tem massa ali. Não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado, então não existe atrito ainda. Então esse exercício não tem atrito. Beleza, show. Aí a pergunta do problema é, olha só que legal esse exercício. Qual será a aceleração da caixa quando se cortar o cabo? Basicamente seria o seguinte, você colocou seu carro lá na rampa, puxou o freio de mão. Se eu soltar o freio de mão do carro, alguém falou alguma coisa ali, Rafael. Rafael tá falando alguma coisa ali. O que foi, Rafaelzinho? Fala pra mim. É que ele tá perguntando se eu, na questão anterior, é 0B vezes A, mas aí eu falei com ele, não, é objeto A. Tá bom. É objeto, beleza? Desculpa aí, não vi não, tá, Rafaelzinho? Tamo junto, hein? Qualquer coisa você liga o áudio, meu lindo. Aí fala assim, show! Aí eu vou olhar pra cá. Vamos lá. Eu tava dizendo, isso aqui seria o seguinte, botei meu carro numa rampa, né, numa inclinação de 30 graus, a rampa tá inclinada. Se eu soltar o freio do carro vai descer com que aceleração? Essa que é a pergunta. Beleza? Então, vamos tentar encontrar esse valorzinho de aceleração. Então, qual é a receita de bolo? Qual é a receitinha? Que nós vimos na última questão. Nós viemos e representamos as forças que atuam no meu sistema, no caso, o sistema composto por um objetinho só. Ele deu a massa do objeto? Não falou nada sobre massa, cara. Ele não falou nada de nada. Aí, eu vou representar as forças que estão ali. Terminei de representar as forças que estão ali, aí eu vou montar uma equação para resolver esse problema, para ver se eu encontro o que ele quer. No caso, eu vou colocar o meu objetivo aqui, para eu nunca esquecer. Então, o meu objetivo é encontrar a aceleração desse sistema quando eu cortar o cabo. Show? Vamos representar as forças que atuam aí no objeto do jeito que ele está aqui, com o cabo. Depois que a gente cortar, vamos ver o que vai acontecer. Então,
Quais são as forças que atuam nesse cara? Peso. Aí você bota lá um ponto, você bota um pontinho no centro do objeto, como se fosse o centro de massa dele, um ponto teórico, onde se concentra toda a massa de um objeto. Ou seja, é um ponto que consegue equilibrar esse objeto. Aí você vai representar o peso. O peso é vertical para baixo. Então, se você vier representar o peso assim, você está viajando. Então, o peso tem que estar aqui, ó, vertical para baixo, apontado para o centro da Terra. Então, o peso desse objeto, P. Professor, você não vai colocar PA, PB, nada não? Não. Por que eu não vou colocar PA, PB nem nada? Só tem um objeto, não faz sentido colocar várias letras. Beleza. Aí, olha só. Esse peso aqui, não sei se vocês repararam, deixa eu colocar aqui um plano cartesiano, rapidinho, de leve. Então, eu vou colocar aqui um plano cartesiano. O plano cartesiano, horizontalmente falando, né? Ele está aqui no plano tá aqui no plano da superfície inclinada. E verticalmente falando, ele está passando aqui, ó. Se eu fosse desenhar um plano cartesiano bonitão assim, desse jeito. Aí você vai notar o seguinte, que o peso, a força-peso, ela está fora dos meus eixos, do meu plano cartesiano. Dá uma olhadinha aí. Está fora. Aí, desse jeito que está aqui, me atrapalha, tá? Me atrapalha resolver esse tipo de problema. Mas ainda não vou falar o que eu quero falar ainda não. Vamos lá. Qual é a outra força que está atuando sobre esse objeto? Olha, o peso desse objeto está pressionando o objeto contra a superfície. A superfície não está deixando ele entrar. Porque a superfície está fazendo uma força contrária. O nome dessa força aí é força P, é força normal, perdão. Então, P aqui representa a força normal. Ela está aqui, ó, perpendicular à superfície. Está aqui, N. E, além disso, eu tenho o cabo puxando todo esse sistema para a esquerda. Então, eu vou representar aqui o cabo com um azulzão. Então, a força de tração está aqui. Ó. Do jeito que está aqui, eu nem consigo montar equações. Por que eu não consigo montar equações? Porque eu não tenho como escrever igualdades. Só tem como escrever igualdades entre vetores se eles estiverem na mesma direção. E olha só o que está acontecendo. Não tem nenhum vetor na direção do n. Não tem nenhum vetor na direção do t. Ou seja, eu tenho que dar um jeito de fazer com que esse peso aqui entre nessas duas direções, na direção vertical e na direção horizontal, né? Segundo o plano. Então, o que eu vou fazer? Vou usar um método chamado de método da decomposição vetorial para o peso. Como é que a gente vai fazer? Né? Do que consiste esse método? Você traça um retângulo tal que o vetor que você está querendo decompor, ele vira a diagonal desse retângulo. Então, faz de conta que você está vendo um retângulo bonitão aqui, ó. Então tem um retângulo aqui e o vetor peso está na diagonal. Aí o que você vai fazer? Você vai decompor ele em dois outros vetores. Então vai aparecer um vetor aqui, que é a componente y do peso, está na direção do eixo y. E vai aparecer um outro vetor aqui, que é a componente x desse vetor, porque está na direção do eixo x. Aí o que acontece com esse vetor peso? Ele, basicamente, ele some, né? Porque você fez ele virar dois outros vetores. Show? Show. Uma outra coisinha que é interessante a gente saber é que se esse ângulo apareceu aqui embaixo, o exercício forneceu o ângulo aqui. Onde que esse ângulo está em relação aqui em cima, né? Em relação ao meu ponto que eu estou analisando. Ele está aqui, ó. Então aquele ângulo ali, ó, de 30 graus, está bem aqui, ó. Show? Sempre, sempre. Ah, professor, o exercício forneceu para mim esse ângulo aqui em cima. Aí o ângulo vai ser, se ele fornecer o ângulo aqui em cima, que no caso seria 60 graus, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 60 graus. Show? Tá? Tá bagunçada a figura? Tá pra caramba, né? Mas bom. Aí, né? Show. O que eu tenho? Agora sim eu posso escrever algumas coisas. Certo? Certo. Só que o que o exercício falou pra gente? Quando você cortar o cabo, qual é a aceleração? Então, quando eu cortar o cabo, vai existir força de tração? Vai ou não vai? Quando eu cortar o cabo, vai existir força de tração? Não vai ter força de tração. Não vai ter. Não vai ter força de tração, certo? Uma outra coisa interessante é o seguinte, não existe movimento nessa direção aqui, ó. Então, na direção Y,
Olha o que eu posso concluir na direção y. Que normal, olha só, hein? Normal é igual a PY. Vocês concordam comigo? Na direção y não existe movimento, ou seja, esse vetor vermelho tem que ser igual ao vetor verde. Escrevi essa igualdade. Agora, e na direção x? Quando eu cortar o cabo, esse cara aqui não vai existir mais. Só vai existir esse cara, né? PY, que é quem joga o objeto para descer a rampa, né? Quem faz essa questão aí de descer a rampa aí. Essa questão é boa. Então, na direção y, a única força que vai sobrar vai ser essa componente aqui, que é o PY. Então, na direção y, se eu fosse escrever visando a segunda lei de Newton, que vai ser um movimento acelerado, eu vou escrever o seguinte, que PY é o FR. PY não, PX, perdão. PX é FR. Ora, mas espera aí, segundo a lei de Newton, né? Pela segunda lei, dois pontos, FR é a massa vezes a aceleração. Logo, o que eu vou fazer aqui? FR é igual a PX, certo? Na linha de baixo, FR vai ser quem? Massa vezes aceleração, m vezes A. E PX, galera? Quem é PX? PX é P cosseno ou P seno? Me ajuda aí. Me ajuda aí. PX, que é esse cara aqui, né? PX é esse. Ele é P vezes o seno ou é P vezes cosseno? Seno, né? Muito bem. Como é que respondeu? Renan, bem, show. Com certeza o Renan está certo, porque o PX está longe do ângulo. Então ele está senando para o ângulo. Se ele estivesse aqui, se eu quisesse encontrar o PY, por exemplo, você pediu qual é a força normal? Eu preciso do PY, então. Aí seria P cosseno, porque está encostando no ângulo. Vamos prolongar para não ficar mais enjoado do que normalmente já é esse negócio de física aí. Mentira, é lindo demais. Então vai ficar aqui P vezes seno de 30 graus. Certo? Certo. Aí vamos desenvolvendo. Então, M vezes A, ele não deu dado nenhum para eu colocar aqui, né, substituir. Peso é quem? Massa vezes a aceleração da gravidade e vezes o seno de 30. Antes de eu substituir o valor de seno de 30, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, tem M dos dois lados, ou seja, se eu dividir a equação por M, que nem precisaria, mas só para a gente entender, esse M aqui vai aparecer um M aqui embaixo e vai aparecer um M aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Esse M vai cancelar com o M de baixo, esse M vai cancelar com o M de baixo. Aí olha só a equação que eu tenho. Eu não vou substituir só para a gente analisar. Vai ser G vezes o seno do ângulo, que no caso é 30 graus. O que significa isso, pessoal, para a nossa vida real? Que a aceleração para um objeto que está numa rampa não depende da sua massa. Significa se eu colocar você de bicicleta nessa situação e depois colocar você de caminhão nessa situação e soltar o freio do caminhão e soltar o freio da bicicleta, o caminhão e a bicicleta vão se deslocar juntos, beleza? Ou seja, eles vão ter a mesma aceleração, eles vão mudar de velocidade da mesma forma. Por quê? Porque a aceleração não depende da massa. E olha que interessante, se esse ângulo fosse 90 graus, em vez de 30, fosse 90, quanto que é o seno de 90 graus? Quem sabe? Trigonometria na alta aí. 1. Boa, Samuel. Seno de 90 graus é 1. Aí olha que só, se eu colocasse 1 aqui, ia ficar o seguinte, que a aceleração é a gravidade. Aí fala, tá, e daí? Se o ângulo fosse 90, a rampa seria totalmente na vertical. O objeto cairia em queda livre. Cair em queda livre significa cair com a aceleração da gravidade. Tá? Então, a aceleração de um objeto em uma rampa só depende da gravidade e da inclinação da rampa. Tá? Essa equaçãozinha final aqui. Agora, para a gente terminar o problema, é só substituir. Vai ficar assim, A vai ser G, que ele mandou você usar, e o valor do seno de 30, que é meio, né? Então, a aceleração aí vai ser a gravidade dividido por 2. Essa é a resposta do problema. Essa é a metade da aceleração da gravidade, esse cara aí, quando ele está numa rampa de 30 graus. Se eu aumentar o ângulo, a aceleração aumenta junto, claro. Se eu aumentar o ângulo, eu vou aumentar a inclinação. Beleza?
O professor. Tem um bairro ali de Vila Velha, meu amigo. Um dia eu vou tirar uma foto pra vocês verem. Perto de onde eu morava. Tem uma ladeira que eu acho que tem uns 80 graus de inclinação ali, que, rapaz, o negócio é pesado. O pessoal que, que mora lá passa o dobrado para subir aquela ladeira. O bicho é um ladeirão danado. Vou tirar uma foto um dia ali, Garrido, o nome do bairro. Mas fala aí, Samuel, o que você ia falar? Não, é o Renan. Renan. É, Nossa, o canseira. professor. Professor, os exercícios de física Hum. normalmente só variam, no caso, o número, o número da força e tal, a quantidade de força, a quantidade de peso e tal. Normalmente a lógica, o desenho é parecido, muito parecido ou o mesmo. Como, por exemplo, na sua prova, provavelmente a gente vai encontrar um exercício com esse mesmo desenho, tô chutando. Mas aí, se eu encontrar, por exemplo, um exercício desse mesmo jeito aí, do mesmo naipe, corto o fio e pá, eu poderia simplesmente colocar a aceleração igual a gravidade vezes o seno do ângulo que tiver lá? Eu poderia macetar assim? Só que você tem que lembrar de um caso. Aqui o exercício ficou assim porque não tinha atrito para trás, Sim, tá? Então, se não tiver atrito, se for assim, sem atrito, você pode vir direto para essa equaçãozinha aqui que relaciona a aceleração da gravidade e o ângulo, tá? Você está certíssimo. Só ressaltar isso aí. Não tem que ter atrito. Se tiver atrito, você vai ter que resolver, você vai resolver da mesma forma, só que a resultante não vai ser o PX, vai ser PX menos o atrito. entendi. Tá? Vai ser a força que quer descer, que quer fazer o objeto descer a rampa, menos a força que está atrapalhando, que o atrito seria para trás, né? Tá? Então aparecia e aí iria aparecer um trem aqui. Mas caso não tenha atrito, você pode vir direto para essa equaçãozinha aqui de baixo, que é a aceleração gravidade vezes seno do ângulo. Boa pergunta, tá, Rafaelzinho? Tamo junto. Então vamos lá agora, quem quiser tirar um printzinho aí dessa resolução, tire. Vou apagar e vou escolher mais uma questão. Rafael podia cantar uma música pra gente aí? Quem que gosta dessa ideia? Só eu mesmo? Vamos para. Vamos para. Eu apoio também. Canta aí, Rafael, pra nós. Que isso, só dá um tostão dessa voz aí aveludada. Esses caras, né? Esse cara é mó famosinho no Instagram. Aí agora fica aqui com timidez. Tem disso não. No final da aula, não, a gente já conversou antes, já combinou. Ele vai ver que é verdade que eu falo agora. No final da aula, Rafael vai pegar o violão e vai fazer um ao vivo aqui pra gente. A gente já combinou esse negócio aí. Né, Rafael? Fala a verdade. Sim. É isso mesmo. Só que não, né? Pô, mas seria maneiro se você animasse, tá, Rafael? Pô, todo mundo gostou aqui, ó. Vários fãs falando com você ali, ó. Yasmin, Rafael, você mesmo, né? Yasmin de novo, você. Só tem uma pessoa, Rafael, seu fã-clube. E eu, né, no caso. Vamos lá nesse negócio, foi uma bobeira demais. Questão que eu vou fazer aqui é a 5. Dá uma olhada nessa 5 aí. A 5 é um plano horizontal. Planinho aqui, pum, horizontal. Tem um objetão em cima desse plano horizontal. E aí, nesse exercício aqui, que eu já dei uma olhada nele, ele, no texto aí, dá uma olhada pra você ver. Vê se ele manda desprezar os atritos. Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa aí, gente, eu não vi. Então, olha lá.
da UFS. É da UFS, dá uma olhadinha da UFS. Ele fala assim: o bloco da figura a seguir está em movimento em uma superfície horizontal, em virtude da aplicação de uma força F paralela à superfície. Beleza? Está em movimento. Então tem uma força F aqui, atuante, F. Deixa eu ver se ele forneceu, olha lá, ele deu um módulo, ó. Dá uma olhada na força lá, ele colocou 2 barrinhas em volta. Não sei se dá pra ver aí. Ele colocou 2 barrinhas em volta da força F, eu botou uma flechinha, que é esse aqui, ó. Meteu uma flechinha aqui em cima e botou assim. O que ele está querendo dizer? Que o módulo do vetor F, né, que o vetor é a direção, sentido, né, intensidade, o módulo dele é 60. Só para explicar o que está acontecendo ali. E ele veio e fala assim, bem no texto, fala assim, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície é igual a 0,2. Então, quando você assistiu o videozinho lá que eu postei, eu falei que existiam 2 tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. Existem 2 tipos de atrito justamente porque existem 2 tipos de coeficientes de atrito. Só para relembrar, então, esse conteúdinho aqui, vou dar uma repassadinha para vocês. Ó. A força de atrito ela vai ser calculada com um tal de um coeficiente de atrito vezes a força normal. O que é esse coeficiente de atrito? É um número que expressa quanto um determinado material é rugoso ou não em relação ao outro. É um número que expressa a rugosidade entre 2 superfícies. Se for pele do ser humano, vai estar lá na tabela. Eu acho que não vai estar, não. Mas os outros vão estar. Né? Madeira com madeira, borracha com madeira. Acho que nós já conversamos sobre isso aí. Beleza? Então, como calcular a força de atrito? O coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa é uma das maneiras de calcular essa força de atrito. E para você calcular a força de atrito usando a fórmula, você precisa ter o coeficiente de atrito e a força normal. A pessoa não tem um dos dois. Então, o exercício, você vai ter que encontrar uma outra maneira de calcular essa força de atrito aí. Agora vamos lá para o que a questão está querendo. Ele quer que você calcule a aceleração do objeto. O objetivo da questão está aqui, ó. Como é que eu faço para calcular isso? A mesmíssima ideia dos outros problemas. Eu começo como? Representando as forças que atuam no sistema. Já tem uma aqui, ela é exatamente, né? Ela é horizontal, essa forcinha está passando aqui, ó, pá. E aí, eu sei que eu tenho um peso, claro, estou na superfície da Terra, tem um peso aqui. Aí o objeto não está descendo, o movimento dele é horizontal, segundo o problema, então deve ter uma força para cima aí, né, anulando essa força horizontal, esse P para baixo, deixa eu apagar aqui os dois na mesma cor. Então tem uma força normal aí para cima, um N normal, show, tá ali. E, como ele deu o coeficiente, então tem atrito. Se o movimento, né, se o escorregamento é para a direita, o atrito é sempre contrário ao escorregamento, é uma força de oposição ao movimento entre as 2 superfícies. Então o FAT é para a esquerda. Então eu vou desenhar a força de atrito aqui de preto, para a gente entender, ó. A força de atrito está aqui, ó. Pá. E como ele falou que já existe um movimento, o atrito que está atuando aqui é o atrito cinético. Não é nenhum outro tipo de atrito, não é o estático, é só o cinético. Por quê? Porque já tem movimento entre as 2 superfícies. Professor, você desenhou menor? Claro que eu desenhei menor. Porque se o movimento é para a direita, essa força tem que ser maior que a de trás, para vencer aí a inércia desse sistema todo. Então, para finalizar, lindões, nós vamos fazer agora aí a resolução baseando-se na segunda lei de Newton, que é essa daqui. Que é a única equação que relaciona aceleração e força resultante, tá? Então, Newton escreveu essa equaçãozinha aqui. Nós vamos usar toda vez que tiver movimento acelerado, nós vamos usar essa equação. Ah, professor, não tem movimento, mas ele é uniforme. Ora, se ele é uniforme, se ele tem uma forma só, é porque não tem aceleração. Que quem muda a forma da velocidade é a aceleração. Aí você tem que colocar 0 no lugar de A. Aí você vai cair aonde? Na primeira lei de Newton. Mas vamos lá continuar esse problema. Olha só, como não tem movimento na vertical, com certeza essa força peso está sendo anulada pela força normal que a superfície está fazendo. E aí sobram essas 2 forcinhas aqui. Então, quem está a favor? F. Quem está contra? Força de atrito. Então, quando eu resolver aqui minha equaçãozinha, né, substituir, vai ficar como? F menos FAT. Isso vai ser a massa vezes a aceleração. Meu objetivo está aqui, ó. Certo? Certo. Vamos substituir o que eu tenho. Eu tenho que a força F vale 60. Ah, professor, como é que eu vou calcular a força de atrito? Lembra que eu coloquei a formulinha ali. Vai ser μ cinético, que aqui é o atrito cinético, vezes a força normal. Isso vai ser igual a meu vezes A. Ah, professor, não tem a força normal. Não tem a força normal. Calma, você tem sim. Por quê? Se normal anulou com peso, é porque normal é igual peso, não é isso? Então, você vai escrever assim, ó. Como
normal é igual ao peso, beleza? Então, substituindo na equaçãozinha, eu vou ter a seguinte equação, 60 menos μ cinético vezes a força normal, que é o peso, né? Então, eu vou colocar aqui P vai ser igual a M vezes A. Aí agora sim vou substituir tudo que eu tenho. Ele me deu o valor da massa, né? E eu perdi isso aí em algum momento do texto. Ele falou que a massa ele me deu a massa do objeto? Deu, tá lá dentro do desenho do objeto. Ele falou que a massa do objeto são 2 kg. Eu sei que eu vou precisar porque tá faltando aqui, né? Então, vamos desenvolver esse negócio rapidamente. Vai ficar menos coeficiente de atrito, 0,2, tá ali. Vezes o peso, que eu sei que é massa vezes a aceleração da gravidade. Igual a m vezes a. Agora eu vou substituir o que eu tenho mesmo, né? Então, 60 menos 0,2 vezes a massa desse cara, 2. A gravidade, 10. A massa, 2. E a aceleração que a gente quer saber. Então, vai ficar 60 menos... Aí aqui vai dar 0,4, né? Vezes 10 vai dar 4. Isso é igual a 2 vezes a. Aí aqui vai me dar 56 sobre 2 é igual a A. E aí eu vou ter um valor de aceleração igual a 56 sobre 2, beleza? No caso, vai ser 27 metros por segundo ao quadrado. Confere aí. Eu montei só de outro jeito. Essa foi uma das únicas que eu consegui montar sozinho, mas eu montei de outro jeito. Então foi... Peraí, 28. Perdão, galera. De um pouco o que você fez aí. Viajei aqui. Fala aí. É que eu coloquei só que força resultante Oi? Eu pedi para você me explicar como é que você fez. Ah, não, tá. Eu só peguei força resultante igual a força menos atrito, só que o seu eu não entendi direito o que aconteceu. Ué, mas foi exatamente isso que eu fiz aqui, Samuel. Ó, dá uma olhadinha. Eu fiz aqui força resultante, que é a força F menos o atrito. Aham. Aí a força F é 60 e a força de atrito é μ vezes normal. Mas esse MA do outro lado? Fala de novo, por favor. Esse MA do outro lado, eu não entendi. Ah, mas é a equação do Isaac Newton. Tá, igualdade. Igualdade aqui que estou respeitando. Ó. Ah, tá, entendi. MA. E aqui o FR que é F menos FAT. Mas você chegou nesse resultado, 28, perdão? Cheguei, eu só coloquei FR igual a MA menos quociente vezes N. Aí ficou 60 igual a 2A menos 0,2 vezes 20. Aí 60 igual a 2A menos 4. Você veio para cá já, ó, direto. Porque você fez 60 menos 0,2 vezes 20, que é o peso. Foi isso mesmo, tá certinho, Samuel. Isso mesmo. Você pulou logo para essas duas últimas linhas aqui. Show. Topzera. Então, nós vamos sempre resolver os problemas assim, tá? Baseando, enfim, de bloquinhos, né? Apareceu bloquinhos. Aí a receitinha de bolo representa as forças, monta a equação. Ah, se tiverem 2 blocos, 2 equações. Ah, se tiverem 3 blocos, que é mais difícil de aparecer, 3 equações. Tá? Mas a ideia é sempre você... Montei uma equação. Caraca, tem 2 letras que não tá no texto. Não tem, eu preciso de uma outra equação para poder resolver esse sistema de equações. Show? Apareceu o bloquinho. Cata e faz uma casa. Isso mesmo. Lindões, estamos juntos. É agora então que o Rafael vai pegar o violão e vai fazer um som pra gente? Ou vai cantar mesmo no... Como é que fala? A capela? Deus do céu, olha as coisas que você faz passando. Já parou de gravar a aula? Fala aí, Rafael. E aí, Michel? Peraí então. Faltam 4 minutos pra gente encerrar nossa aula aqui. Você quer que eu pause a gravação para você não sair no site da escola, é isso? Com certeza, né? Então tá bom, então, lindões. Faltam 3 minutos agora, eu vou pausar aqui a ligação. Quem não está aqui ao vivo não vai ver esse momento emblemático, tá? Então tamo junto, boa aula para quem esteve ao vivo aqui. Não saiam, galera. Vocês vão ver agora o Rafael dando um tostão da sua voz. Vai lá, Rafael. Já pausei aqui a gravação.